Voltando aqui no site W3 School, né, que eu estou usando para relembrar e aprender Python, né? Eu estou aqui na parte de variável, já estudei toda essa parte introdutória, mas eu estou usando ela para fazer um mapa mental de todo o conhecimento W3 School para depois eu falar se compensa ou não, né, estudar por esse site. Bom, aqui tem variáveis, essa parte aqui de criação de variável eu já falei no outro vídeo. Como que pode ser? Pode ser A maiúscula, A minúscula, o que está falando. Agora vamos aqui na parte de nomes de variáveis. É uma parte que a explicação pode parecer meio complexa e confusa, não é algo que é tão necessário gravar. Mas é bom deixar claro, entendeu? Porque, tipo assim, variável não pode começar com um número. Entende? Você não pode começar a variável com número, mas você pode colocar um número numa variável, tipo A1, A2. Você pode fazer isso, mas você não pode colocar 1A ou 2A. É algo não muito importante, porque na hora que você está criando o seu código, se não der certo o nome de uma variável, você pode trocar e coloca outro nome aí, tenta ver se dá certo. Mas é algo que tem que deixar bem claro, né? Vamos lá, nomes de variáveis. Uma variável pode ter um nome culto, como Shei, ou um nome mais descritivo, como idade, carname, total volume, né? O total de volume, que queria ser regras para variantes Python. Primeira regra, o nome de uma variável deve começar com uma letra ou caractere sublinhado. Ou seja, ou começa com uma letra ou... Está escrito aqui, não, um caractere sublinhado. O nome de uma variável não pode começar com um número, foi o que eu disse. Você não pode colocar um A, mas pode colocar um. O nome de variável pode conter apenas caracteres alfanuméricos e sublinhados, né? Que seria A, Z, alfabéticos, numéricos, só não pode começar com eles, e sublinhado, que é esse aqui, né? Underline. Os nomes das variáveis diferenciam maiúsculas e minúsculas. Idade e idade são três variantes diferentes. Na verdade, eu acho que aqui está escrito errado. Deixa eu mudar aqui para o inglês de novo. Aqui, ó. Age, aqui está escrito 80, né? Idade, eu acho que é assim que se fala. 80, com tudo minúsculo. Esse daqui está começando com ela maiúscula e depois o resto minúsculo. 80. Né? E aqui esse area aqui de idade tá tudo maiúsculo. Esse daqui, se você criar uma variável com esse nome, vamos aqui, vou criar aqui para você ver. Se eu criar uma variável com o nome age recebe 2 e criar outra com a mesma coisa recebe 3, na hora que eu mandar exibir print 80, né, que é o nome da variável, ou age, tanto faz, vai exibir 3 na tela, porque ele a gente criou uma variável chamada age que recebeu 2. Depois dessa mesma variável, a gente fez ela receber 3. Mas agora, se eu colocar essa variável com um A maiúsculo, ela vai continuar sendo 2. Porque é diferente, essa daqui é 80, só que com A minúsculo, essa daqui é 80 com A maiúsculo, então tem que ser assim. Voltando aqui para o português. Então, idade com maiúsculo e minúsculo diferenciar a palavra, não importa onde esteja. Nome de variantes legais, né? Aqui, várias, aqui são todas que podem, que você pode usar sem problema nenhum. Você pode ver que está tudo minúsculo, aqui tem letras, sublinhado e letra, começa com sublinhado e tem letra, depois sublinhado de novo e letra, tem maiúsculo, minúsculo, tem o número 2 nesse aqui, só que no final, não é no início, se for no primeiro caractere não pode, como nesse daqui, por exemplo, nome de variáveis ilegais, né, que não podem. Esse daqui que começa com 2, esse daqui que ao invés de usar o sublinhado está usando essa barrinha aqui, esse tracinho, também não pode, tem que ser ele aqui embaixo, né, o sublinhado, e o espaço, você não pode usar o espaço, né? Você não pode criar variável com espaço. Lembre-se de que o nome de variantes diferencia maiúscula e minúscula, né? Essa ideia é bem importante. Nome de variáveis com várias palavras. O nome de variáveis com mais de uma palavra podem ser difíceis de ler. Existem várias técnicas que você pode usar para torná-los mais legíveis. Caso camel, provavelmente é porque está traduzido, vamos ver. Camel case, não, é isso mesmo. Cada palavra, exceto a primeira, começa com uma letra maiúscula. Então, my variable name, John. Caso Pascal, cada palavra começa com uma letra maiúscula. Então, você cria uma... esse daqui é para uma criação de variável, uma dica que eles estão te dando. Você coloca a primeira palavra em minúsculo e o resto, todas as palavras começam com
maiúsculo, né? Variável e name, né? Aqui todas começam com letra maiúscula, né? Minha, variável, name, né? E essa daqui é a que eu mais uso, a que eu mais gosto, a que eu mais acho bonita, mais fácil de se ler. É que ao invés de você usar maiúsculo para você conseguir separar as palavras, você usa essa underline aqui. Você coloca my, underline, variável, underline, name. Que é tipo um espaço. Muitos valores para variáveis múltiplas. Python permite que você atribua valores a várias variáveis em uma linha. Por exemplo, isso daqui na verdade eu até demorei para aprender. Eu só fui aprender depois. Não é tão importante isso aqui, que nem eu estou falando. Que é o que? Quando eu queria especificar, eu fiz isso no início. X recebe 3. Ó, X recebe Léo. Esse daqui, Y, recebe Vitor. Eu fazia sempre assim, entendeu? Eu queria fazer o X receber Léo e Y receber Vitor. Aí, eu sempre fazia assim. Eu aconselho que você que está iniciando também faça assim. Mas existe essa alternativa aqui. Você coloca X, vírgula, Y recebe Léo, vírgula, Vitor. Se você fizer assim, ele vai exibir... Vamos tirar esse print Z aqui. Se você fizer assim, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que essa primeiro caractere, que está a primeira aqui, seja para a primeira variável. E esse segundo para a segunda variável. E o terceiro, vamos fazer aqui o terceiro, Z, para a terceira variável. Esse terceiro conteúdo aqui, que vai ser, sei lá, Larissa, vai para a terceira variável e a gente vai exibir aqui na tela essa variável. Fazendo isso, vai fazer Léo, Vitor e Larissa. Então ele vai exibir na tela, ele vai mandar para dentro de X a primeiro conteúdo, para dentro de Y que está em segundo plano, segundo conteúdo, e para dentro de Z o conteúdo. Basicamente isso. Nota, né, que é importante. Certifique-se de que o número de variáveis corresponde ao número de valores, ou então você obterá um erro. Por exemplo, eu tenho aqui 3 variáveis e eu coloco apenas 2 valores. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai dar um erro, porque eu não especifiquei o que vai estar dentro desse Z. Aí eu supondo, mas eu quero que seja Vitor também dentro do Z. Eu quero que dentro de Y e dentro de Z esteja escrito Vitor. Então você vai ter que criar mais um aqui escrito Vitor. Aí dá certo. Aí você vai conseguir executar e dentro de Y e Z vai ter Vitor. Infelizmente vai ter que ser assim. Né? Vamos lá. Um valor para múltiplas variáveis. E você pode atribuir o mesmo valor a várias variáveis em uma linha. Agora, por exemplo, nessa outra alternativa, você quer que dentro de X, Y e Z tenha Vitor. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar X, Y, Z recebe Vitor. Então, os 3 vão receber Vitor. Opa. Calma aí, vamos ver se está tudo certo. Na verdade, é diferente, você não vai fazer vírgula. Quando você quer que uma recebe o que tem dentro da outra, por exemplo, você quer que X receba o que tem dentro de Y. E posteriormente Y recebe o que tem de Z. E Z recebe Vitor. Ou seja, Z recebendo Vitor, Y recebendo Z, dentro de Y vai ter Vitor. E X recebendo Y, dentro de X vai ter Vitor. Então a gente vai colocar recebe também aqui. Então a gente coloca X recebe Y, que recebe Z, que recebe Vitor. Então, basicamente é nessa ordem que é melhor de se ler. Vitor vai passar para dentro de Z, que vai ser armazenado aqui. Y vai ter a mesma coisa que vai ser armazenada dentro de Z. E X vai ter a mesma coisa que vai ser armazenada dentro de Y. Então, vai exibir na tela Vitor. Viu? Basicamente isso. Descompacte uma coleção. Se você tem uma coleção de valores em uma lista dupla, etc., Python permite que você extraia os valores em variáveis. Isso é chamado de descompactar. Descompacte uma lista. Isso daqui eu acho um pouco avançado para quem está iniciando,
são listas. Aqui que a gente vai aprender de lista. Ó, tá escrito aqui, listas, embaixo. E a gente ainda está em variável. Eu não acho importante, não acho bom começar falando de listas no início, para quem está iniciando. Mas vamos lá, né? Vamos tentar explicar o que ele está querendo dizer aqui. Basicamente assim. Vamos criar uma lista aqui. Vou tentar explicar o que é lista. Fruits. Vou escrever em inglês. Em inglês não, português mesmo. Frutas. Recebe. Aí a gente vai criar uma lista. Para criar uma lista, a gente abre essa chave não, esqueci o nome. Essas barrinhas aqui, eu esqueci o nome dela. Não é chave nem barrinha. Colchetes, abre colchetes, fecha colchetes. E aqui dentro a gente coloca aqui laranja, maçã, banana. Então dentro de frutas a gente colocou laranja, maçã e banana. Seria uma variável, é basicamente uma variável com várias variáveis dentro dela. Se a gente mandar exibir na tela, escrever na tela frutas, o que tem dentro de frutas, ele vai escrever laranja, maçã e banana. Ali, ó, laranja, maçã e banana. Exibindo aqui todo, né, a divisão, os colchetes, as aspas, as vírgulas, porque está exibindo a lista, não exibindo o que tem dentro dessa lista. Daqui a gente vai estudar mais na frente. Mas se a gente quiser passar isso daí para exibir cada valor dessa lista, um de cada vez, a gente pode fazer assim, ó. X, primeiro valor, print Y seria o segundo valor e escrever na tela o terceiro valor. Aí ao invés da gente escrever X recebe laranja, ao invés de a gente fazer isso, a gente pode fazer X recebe, a gente pode fazer assim, ó. X, vírgula Y, vírgula Z, recebe frutas. Ele vai exibir na tela laranja, maçã e banana. Eu vou explicar exatamente por que ele faz isso. Aqui, ó, laranja, maçã e banana. Por que ele fez isso? Eu coloquei aqui o X na primeira posição, o Y na segunda posição, o Z na segunda posição. Se eu colocar o Z aqui e o Y aqui, agora ele vai começar a exibir laranja, banana, maçã. Agora ele vai exibir dessa forma. Não mais laranja, maçã, banana. Aí, ó, laranja, banana, maçã. Por que ele fez isso? Vamos voltar aqui. Porque o X que está na primeira posição, ele pegou o que tem dentro de frutas na primeira posição. O Y que está na segunda posição, pegou o que tem dentro de frutas na segunda posição. E o Z que está na terceira posição, pegou o que tem dentro de frutas na terceira posição. Então, ele pegou X, que não tem nenhuma vírgula antes, com o item que também não tem nenhuma vírgula antes, que é o primeiro, o Y que tem uma vírgula antes, e a maçã que tem uma vírgula antes, e o Z que tem duas vírgulas antes, com a banana também que tem duas vírgulas antes. E colocou dentro de cada uma. Então X ficou valendo laranja, Y ficou valendo maçã e Z ficou valendo banana, que estão posteriormente dentro de uma lista chamada frutas. A gente vai estudar mais sobre lista, né, aqui no final, mas é para você conseguir entender que dentro de uma variável a gente consegue pegar tudo que tem dentro de uma lista, né? Na variável a gente consegue pegar tudo que tem dentro de uma lista. Vamos dar um próximo. Agora Python, variáveis de saída. A print, né, a função print, que é escreva, instrução Python costuma ser usada para gerar variáveis, para combinar texto e variável. Python usa o mais caractere. Então como é que seria isso? Vamos lá. X recebe maçã. Dessa vez X vai ser maçã. Aí, ó. X recebe maçã. Vou escrever assim mesmo. Eu vou escrever print e vou colocar o Leonardo come. Aqui eu vou colocar mais e vou colocar X. Fazendo isso, eu vou colocar o Leonardo come, vou escrever na tela o Leonardo come, mas vou exibir também na tela o que tem dentro de X. Então vai falar o Leonardo come maçã. Come maçã deve ficar junto, provavelmente. Não, deu um problema de erro aqui, porque não sei porquê. Vamos tentar aqui executar.
Bom, vamos tentar fazer aqui de novo, porque provavelmente deu algum problema, devo ter escrevido alguma coisa errada e eu nem vi. Vamos fazer aqui de novo. Maçã. Print. O Leonardo. Opa. O Leonardo come mais. E aqui eu vou escrever X. Fechar parênteses. Ok. Ele vai escrever agora na tela: o Leonardo come maçã. Se estiver tudo ok. Se não, tem algum problema aqui. Ah, não. Deu tudo certo. Eu provavelmente devo ter escrevido alguma coisa errada, eu nem vi. Tem que ter bastante atenção nessas linhas de código. O Leonardo come maçã, né? Por que ele fez isso? Ele escreveu o Leonardo come, depois ele juntou, né? Concatenou, sei lá, junto a variável x, né? Basicamente isso. Então você consegue juntar um texto junto com uma variável tranquilamente. Vamos lá. Aqui você também consegue juntar duas variáveis de texto, né, de string, em uma só. Então a gente consegue fazer x maçã, x maçã e y, o Leonardo come, vou colocar um espaço aqui, e z vai receber y mais x. E eu vou mandar exibir na tela apenas o que tem dentro de z. Se eu fizer isso, eu vou ter o mesmo resultado que eu tive aqui. Obviamente, é um jeito bem mais complexo. O outro jeito é bem mais fácil a gente chegar e escrever print, abre aspas, e escrever o Leonardo come maçã, Por que a gente não faz isso? Não, beleza, é bem mais fácil, só que é para entender como que você pode usar, como você pode juntar as coisas para conseguir tal resultado, entende? Então a gente faz isso, consegue o mesmo resultado. Por que eu tive que colocar y mais x, não x mais y? Porque se eu fizer isso, vai escrever na tela maçã o Leonardo come, entende? Vai estar escrito isso. Vamos fazer assim. X mais y. Ao invés de o Leonardo come maçã, vai ser maçã o Leonardo come. Aqui, ó, maçã. Até juntou aqui sem querer, porque não tem espaço aqui. O Leonardo come. Bom, vamos lá. Para números, o mais pessoa não funciona como um operador matemático. Então, se eu fizer agora aqui, eu já até mostrei isso daí numa outra. Se eu fizer aqui 3 e fizer aqui 2, ele vai fazer 3 mais 2 e vai exibir na tela 5. Porque ao invés dele juntar 32, ele vai exibir 5. Mas agora, se eu colocar aspas, ele vai ler isso como um texto e ele vai exibir na tela 32, porque ele vai juntar 3 com 2. Ele não vai somar 3 mais 2, ele vai juntar 3 com 2. Tanto que se eu der vários espaços aqui, ele vai colocar 3, espaço 2. 3, 2, entendeu? Ok. Se você tentar combinar uma string e um número, o Python apresentará um erro. É aquilo que eu também falei no outro texto. Se a gente fizer, por exemplo, o 3 vai estar sem aspas, então ele vai ser um número. E esse daqui vai estar com aspas, então ele vai ser um texto. Se a gente tentar juntar e exibir na tela Z, né, somar aqui, não vai dar certo. Não deu certo. Vamos na próxima. Variáveis globais. Esse daqui eu demorei muito para aprender. É na parte de módulos que a gente vai aprender isso. De funções, na verdade. Depois de módulos. E não acho que é importante aprender não, entende? Eu não acho que agora é um momento bom para aprender isso, né? Mas beleza. Vamos lá. Já que aqui está falando, vamos falar. Variáveis globais. Variáveis que são criadas fora de uma função, como em todos os exemplos acima, são conhecidas como variáveis globais. Variáveis globais podem ser usados por qualquer pessoa, tanto dentro quanto fora da função. Crie uma variável fora de uma função e use-a dentro de uma função. Esse daqui é algo que a gente vai aprender mais pra frente, que é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma função. Print, isso daqui que a gente estava escrevendo era uma função. Print era escreva, né? Então, agora a gente vai criar uma outra função nossa. Def frase. E vamos colocar aqui 2 pontos. Vai ter lugar que vai falar mais sobre isso, sobre função, então não é importante. Dentro desse dev, a gente vai colocar para exibir na tela. Ó, vai receber Leonardo.
e vai exibir na tela print olá Leonardo. Opa. Então é a função, quando eu chamar essa função, quando eu escrever frase, abre aspas, fecha aspas, ele vai exibir isso. Vamos ver aqui, ó, frase. Se eu fizer isso, deu algum erro aqui. Deixa eu copiar. Ah, tá. Entendi. Vamos aqui, ó. Vamos tentar esse daqui mesmo. Eu só vou ter que deixar em inglês mesmo. Ah, não. Passou para português. Aqui, ó. X recebe incrível. Ao invés de eu fazer desse jeito aqui, eu preferi fazer esse aqui mesmo. X recebe incrível. Isso daqui é variável global. Ela está tanto dentro quanto fora de uma função. Ela pode ser usada tanto dentro dessa função aqui, quanto fora dela. Suponha-se que essa função, esse dev aqui, ele na verdade é tipo uma outra parte. É um blocozinho que está em cima de um bloco maior. Esse bloco maior seria o todo esse código aqui é o bloco maior. Essa parte aqui só do dev é o bloco menor que está por cima deles, entende? Então x está sobre todos. X recebe incrível. Então se a gente mandar escrever def myfunc, né? Vou escrever minha frase aqui. Tá dando algum erro aqui. Calma aí. Tá dando algum erro com o meu mouse. Deixa eu... Aqui, ó. Escrever aqui minha frase. Frase. Mais frase. Aqui eu vou botar incrível de novo. Incrível. Python é X. E aqui eu vou escrever incrível também. Então se eu mandar exibir na tela, vai exibir Python é incrível. Calma aí, ó, escrever aqui incrível. O nome da minha função é frase, é my frase. Isso. Minha frase. É como se eu estivesse chamando essa função aqui. É como isso daqui também é uma função. Aquilo que a gente estava usando, print, também é uma função. Só que já é uma função que já vem naturalmente com Python. Isso daqui é uma função que a gente criou, entendeu? Então, se eu fizer esse daqui x, agora está dentro da variável global. Se eu fizer esse x aqui deve falar variáveis globais. Não. Por enquanto que não fala não. E essa daqui vai ser uma interna. Uma variável interna que vai ser x recebe Leonardo. Se eu fizer isso, vamos ver. Ele vai escrever Python é Leonardo. Por quê? Porque dentro dessa função eu estou mandando exibir x. Agora, se eu mandar exibir aqui na tela print x, o que tem dentro de x, ele vai... Python é Leonardo e embaixo vai estar escrito incrível. Ó, não, primeiro incrível, depois Python Leonardo. Porque eu primeiro chamei a função print e depois chamei a função que eu criei, né? Por que isso aconteceu? Porque essa variável aqui serve para todas, mas essa variável aqui só serve para dentro dessa função, só serve para estar dentro de dev, para o que está concatenado aqui dentro, né? Vamos lá. Se você criar uma variável com o mesmo nome dentro de uma função, essa variável será local e só pode ser usada dentro da função. A variável global com o mesmo nome permanecerá como era, global e com o valor original. Ou seja, aquilo que eu disse. Essa variável global vai continuar sendo global e ela vai continuar com o mesmo valor. E essa variável interna só vai poder ser usada aqui dentro e ela só vai ter o valor de Leonardo, né? Só vai estar escrito Leonardo aqui dentro, porque fora dela o que vai valer vai ser essa variável aqui de fora. Exemplo, aqui ele dá um outro exemplo. A palavra-chave é global. Normalmente, quando você cria uma variável dentro de uma função, essa variável é local e só pode ser usada dentro dessa função. Que é o que eu disse. Na verdade, essa variável aqui é local e essa variável aqui é global. E ela só pode ser usada aqui dentro, enquanto essa aqui pode ser usada aqui fora. A global pode ser usada por fora, né? Além disso, use a global para chave... Que porra é essa? Para menos... Se quiser alterar uma variável global dentro de uma função. Ok. Para alterar o valor de uma variável global dentro de uma função, consulte a variável usando o global para a chave. Ok. Então, por exemplo, se eu quiser, na verdade, aqui dentro,
eu quero mudar esse x. Eu não quero que o x continue permanecendo sendo incrível. Eu quero que agora esse x seja Leonardo. Eu vou exibir aqui na tela. Vai ser incrível, incrível. Calma aí. Aqui, ó, incrível, incrível e Python é Leonardo, né? Python é x, que tá escrito aqui, né? Mas agora eu quero que aqui dentro esteja escrito. Vamos passar aqui, ó, Leonardo. Não, vou deixar incrível mesmo. Só que eu quero que esse x aqui, o x global, eu quero mudar ele dentro da minha função. Eu posso fazer, para mudar esse x, tanto chamar ele fora da função, né? Eu posso mudar aqui para Leonardo, aí vai exibir na tela incrível, né? Porque esse daqui tá mandando exibir primeiro. Aqui, ó, incrível Leonardo Python. Por quê? Esse x aqui está exibindo esse x, que antes estava com valor incrível, depois passou aqui para baixo. Eu fiz x, recebi Leonardo, então agora esse x aqui vale Leonardo, né? Mas eu quero fazer isso dentro da minha função. Eu quero que isso seja feito dentro da minha função. Para isso, eu vou ter que escrever uma coisa na frente. Global. Eu escrevendo isso, eu vou fazer com que minha variável global x receba Leonardo. Então ela vai deixar de ser incrível e agora vai passar a ser Leonardo. Então, ao invés de exibir incrível, incrível, Python é Leonardo, vai exibir incrível, Leonardo, Python é Leonardo, né? Calma aí. Aqui, ó. Global x. Tá errado. Eu tenho que fazer global x, eu tenho que especificar que eu vou usar a variável global x e depois eu uso ela. Não uso na mesma linha, não. Erro meu. Bobiei. Aqui, ó. Incrível, incrível, Python é Leonardo. Então não foi usado. Não foi usado. Por quê? Vou explicar. Como eu estou dizendo aqui, ó, vamos usar esse aqui como exemplo. Bom. Tá aqui, x recebe teste, né? Você pode ver que aqui eu usei, diferente desse daqui, esse daqui tá mais bonitinho, tá melhor para ler. O meu tá bem feio, eu vou usar esse aqui. X recebe teste, criou uma função myFrase, eu vou escrever frase nessa função, porque tá em inglês, é melhor ser em português. Minha frase, né? myFrase, global x recebe fantástico. myFrase, ele vai exibir na tela minha frase, depois vai escrever Python é myx. Então ele vai chamar a função. Ali, antes eu estava fazendo assim, ó. O que eu estava fazendo antes? Eu estava fazendo isso aqui, ó. O que aconteceu? Ele vai escrever Python é teste e Python é fantástico. Por quê? Aqui eu criei o x recebeu o teste, né, minha variável global. E aqui eu passei, né, dentro dessa função, eu fiz ela passar o x valer fantástico. E o x global, não o x local. Mas eu não tinha chamado ainda a minha função, eu só criei ela. Aqui, ó. Eu só tinha criado ela, eu não tinha chamado. Mas depois que eu chamei ela, aí ela passou a valer. Aí ela foi executada e agora sim o meu x vale fantástico. Antes ele não valia porque eu não tinha chamado a função ainda. Agora que eu chamei ele vale. Por isso que tá primeiro Python é teste, depois Python é fantástico. Python is teste, Python is fantástico. Vamos pro próximo. Agora esses são exercícios de variáveis. Essa daqui é para mim a parte mais importante que tem. E eu não sei quantos exercícios que tem, mas vamos fazer esse primeiro aqui. Qualquer coisa depois eu gravo um outro vídeo só para exercício de variável. Vamos lá. Teste com exercício. Agora você aprendeu muito sobre variável e como usá-los em Python. Você está pronto para um teste? Tente inserir a parte que falta. Ok, normal. Exercício. Crie uma variável chamada carName e atribua o valor volve a ela. Né? Vamos lá. CarName. Eu fiz esse exercício aqui na outra. CarName. Certo? Acho que sim. Volve tem que ser maiúsculo. Carname. Vamos ver se foi. Enviar a resposta. Correto. Tem quantos exercícios aqui? Tem 7. Eu vou fazer ela num vídeo também. Então é isso daqui. Não vou fazer daqui tudo aqui mesmo.
Crio uma variável com o nome de x e coloco o valor 50 dentro dela, né? Então a gente vai criar uma variável com o nome x, né? E dentro dela vai ter o valor 50, não é a frase 50, porque se fosse frase eu ia ter que colocar aspas, correto? Agora eu vou ter que fazer a soma de 5 mais 10, né? Então vou ter que exibir na tela, supondo que a única coisa que eu quero fazer na tela é exibir 15, só que para isso eu preciso somar duas variáveis. Então vou criar uma variável com o nome de x e dentro dessa variável eu vou colocar 5. A y que já está criado com o valor de 10. Depois vou mandar escrever x mais y. Ok. X recebe 5, y recebe 10. Z, vou criar z mesmo. Z recebe x mais y e vou mandar escrever na tela z. É a mesma coisa que o outro, ele vai exibir na tela 15, só que ele não vai exibir a parte da soma só, ele vai exibir o valor que tem dentro de uma variável. Mas o resultado na tela seria o mesmo, só que feito de forma diferente. Remova o ilegal caractere na variável, ou seja, o que tem de errado aqui, o que não pode ser usado dentro dessa variável. Primeiro que é o 2, não pode começar com um número, né? E segundo que é esse tracinho aqui, ao invés do tracinho a gente vai usar underline, que é bem mais bonito e é o que pode, né? O outro não pode. Insira a sintaxe correta. Tá, esse daqui tá muito em inglês pra mim, eu não sou tão bom em inglês não. Insira a sintaxe correta para atribuir o mesmo valor a todas as três variáveis em uma linha de código. Tá. Então vou ter que fazer que x, dentro de x tem a laranja, dentro de y tem a laranja e dentro de z tem a laranja. Vou escrever o recebe. X vai receber y, que vai y vai receber z, que vai receber laranja. Então dentro dos três agora... Opa, deu um incorreto. Será que é porque está traduzido? É sempre assim. Quer ver? Deixa eu dar um F5 aqui. Aí, ó. Tá em inglês. Agora vai dar certo. Quer ver? Eu acho que é isso mesmo. Aí, viu? É porque estava em inglês. Ó, é porque eu mandei traduzir. Aí ele buga a página. Insira o correto keyword, não sei o que é isso, na variável x e na variável global, ok. Então vou ter que... tá. Daqui é para especificar que essa mudança aqui, que eu vou fazer o x receber fantástico, mas não vai ser o x local dentro da função, vai ser o x global, que está sobre todo o código. A gente vai estudar mais sobre função, essa parte aqui de função não é tão importante. Ok? Correto. Eu estou falando isso aqui como se a gente fosse estudar, mas eu sou iniciante também, mas é porque essa parte que eu já estudei e começar a falar de função agora... Eu, graças a Deus, quando estava começando a aprender, não peguei, mas se eu tivesse pegado, teria me assustado. O seguinte código, exemplo, print de nata. Tá, calma aí. Tá, não sei o que é para fazer não. Deixa eu traduzir aqui em português. O exemplo de código a seguir imprimiria o tipo de dados de x. Que tipo de dados seria? Tá. Esse daqui é outra coisa. Agora a gente já acabou a parte de variável, agora está entrando tipo de dados, que eu vou fazer esse daqui no próximo vídeo. Fazer um vídeo estudando só sobre tipo de dados. Então por enquanto é isso. Variáveis foi isso. Lembrando, listas, tuplas, dicionário, função, isso não é importante. O importante é você saber usar a variável até o devido momento, né?